Você já reparou que as pessoas que mais falam sobre o que vão fazer são exatamente as que menos fazem? Pensa comigo por um segundo. Tem alguém na sua vida, talvez até você mesmo, que anuncia cada plano antes mesmo de começar. Vou abrir meu negócio. Vou mudar de carreira. Dessa vez vai ser diferente. E 3 meses depois, nada mudou. Os planos eram perfeitos, a execução inexistente. E enquanto isso, tem aquela outra pessoa. Aquela que você mal conhecia, que não postava nada, que não falava de sonhos em roda de amigos, que simplesmente desapareceu por um tempo. E quando você viu de novo, ela já tinha construído algo real. O silêncio não é ausência, é onde o trabalho de verdade acontece. No vídeo de hoje, vamos entrar fundo em um dos padrões de comportamento mais comuns e mais destrutivos da mente humana: a necessidade de ser visto antes de ser construído. E mais do que isso, eu vou te mostrar por que trabalhar em silêncio não é sobre ser misterioso nem arrogante. É sobre entender como a sua própria mente pode ser sua maior aliada ou sua maior inimiga. Fica até o final, porque tem um ponto específico aqui. Sobre o que acontece no seu cérebro quando você conta seus planos para alguém, que vai mudar a forma como você enxerga isso tudo. Bora começar. A ilusão do progresso. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você já se sentiu bem depois de contar um plano que ainda nem começou a executar? Se sim, você não está sozinho. Isso é mais comum do que qualquer um gosta de admitir. A gente vive em uma era em que compartilhar virou sinônimo de progredir. A pessoa posta a foto da academia antes do treino. Anuncia a dieta no grupo da família antes de mudar um hábito. Fala sobre o livro que vai escrever para todo mundo antes de escrever uma linha. E tem algo muito específico que acontece nesse processo. Algo que a maioria das pessoas nunca vai perceber. Quando você fala sobre um objetivo, o seu cérebro não distingue muito bem entre o ato de planejar e o ato de realizar. E aqui começa o problema: a armadilha da validação. Pensa em como funciona a dinâmica social quando você conta um plano. Você fala: decidi que vou começar a treinar todo dia. As pessoas respondem: uau, que ótimo! Você é incrível! Tenho certeza que você vai conseguir. E você sai dali se sentindo realizado, animado, como se já tivesse dado um grande passo. Mas você não deu passo nenhum. Você apenas criou uma expectativa social. E essa expectativa, paradoxalmente, vai trabalhar contra você. Porque agora, além de precisar executar o plano, você também carrega o peso das expectativas alheias. E quando surgem os primeiros obstáculos, e eles sempre surgem, você não enfrenta só a dificuldade do caminho. Você enfrenta a vergonha de falhar na frente dos outros. Então, o que a maioria das pessoas faz? Abandona em silêncio e anuncia um novo plano mais adiante. É um ciclo e é exaustivo. Toda vez que você conta um plano antes de agir, você transfere energia que poderia ir para a execução para a performance social. O mundo que recompensa o barulho. Tem mais uma camada nisso que eu preciso trazer. A gente vive em uma cultura que recompensa a visibilidade antes do resultado. As redes sociais tornaram isso ainda mais intenso. Você não é reconhecido pelo que constrói em silêncio. Você é reconhecido pelo que aparece, pelo que é publicado, pelo que está em andamento. Minha jornada de transformação começa hoje. E a jornada tem mais posts do que progresso. Não estou dizendo que compartilhar é errado. Estou dizendo que existe um momento certo para compartilhar. E quase sempre esse momento vem depois, não antes. E tem um erro muito específico que quase ninguém percebe nessa dinâmica. Mas antes de chegar nele, eu preciso te explicar o que está acontecendo lá no fundo, dentro da sua própria cabeça. O que acontece no seu cérebro? Nos anos 1920, um psicólogo chamado Kurt Lewin conduziu estudos sobre o comportamento humano e a tensão psicológica. Ele observou que metas incompletas criavam um estado de tensão na mente, uma espécie de tarefa em aberto
que o cérebro ficava reprocessando o tempo todo. Décadas depois, pesquisadores começaram a aprofundar esse entendimento e chegaram a uma descoberta que muda completamente a forma como você deve pensar sobre seus objetivos. Quando você fala sobre um objetivo para outras pessoas e recebe uma reação positiva, seu cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor que é liberado quando você realmente conquista algo. Em outras palavras, a sensação de reconhecimento social que vem de contar seus planos é quimicamente semelhante à sensação de realizar esses planos. E quando o cérebro já recebeu parte da recompensa, a motivação para continuar o trabalho cai. Você não traiu seus planos por falta de disciplina. Você os traiu porque seu cérebro achou um atalho para a recompensa. A recompensa antecipada. Vou simplificar ainda mais. Imagina que você está trabalhando por horas com fome, esperando o jantar que está no forno. Toda aquela fome e aquela espera fazem parte da experiência. Quando você finalmente come, a refeição tem outro sabor. Agora imagina que, no meio do trabalho, alguém te oferece um pedaço de bolo. Você come. Satisfaz um pouco. E quando o jantar fica pronto, você não está mais tão com fome. É exatamente isso que acontece quando você conta seus planos antes da hora. A validação social é o pedaço de bolo. O jantar é o resultado real. E você chegou nele com menos fome. O padrão que persiste. Esse padrão é incrivelmente persistente porque ele é invisível. A pessoa não percebe que está se sabotando. Ela experimenta a sensação de estar progredindo, de estar engajada, motivada, em movimento. Mas na prática, a energia está sendo gasta na performance, não na construção. E tem um aspecto ainda mais sutil aqui. Quanto mais a pessoa precisa de validação externa para se sentir capaz, mais ela depende de contar seus planos para continuar motivada. Isso se torna uma dependência. Uma forma de dopamina fácil. E como toda dependência de dopamina fácil, ela atrofia a capacidade de sustentar esforço sem recompensa imediata. O erro que quase ninguém percebe. Agora chegamos àquele ponto que eu mencionei antes. O erro não é contar os planos. O erro é confundir intenção com identidade. Quando você diz, vou fazer isso, você está declarando uma intenção. Mas quando você repete isso para várias pessoas, várias vezes, você começa a incorporar isso à sua identidade. Você se torna a pessoa que vai fazer tal coisa. E a identidade cria uma ilusão perigosa de que você já é quem você quer ser, antes de ter feito o que precisa ser feito. A mente começa a proteger essa identidade declarada. E qualquer ação que coloque essa identidade em risco, qualquer fracasso, qualquer erro no caminho, se torna ameaçadora demais. Então você para. Não porque não quer chegar lá, mas porque começar e falhar seria pior do que não ter começado. É um mecanismo de proteção que funciona perfeitamente para manter você exatamente onde está. A mente que precisa ser vista para agir nunca vai longe. A mente que age sem precisar ser vista pode ir a qualquer lugar. E é aqui que tudo muda. Silêncio. Não é ausência. Quando eu falo em trabalhar em silêncio, não estou falando de isolamento. Não estou falando de arrogância. Não estou falando de uma postura de superioridade. Estou falando de uma escolha estratégica e profundamente inteligente sobre onde você coloca sua energia. O silêncio aqui tem um significado muito específico. É o ato de proteger seus planos, sua energia e sua atenção do ruído externo enquanto você trabalha. É saber distinguir entre o que precisa ser compartilhado e o que precisa ser executado. É entender que a maior parte das conversas sobre seus sonhos não vai te aproximar deles. Ela só vai criar a ilusão de que você está mais perto. O que o silêncio protege? Primeiro, ele protege sua motivação. Quando você não recebe validação antecipada, a única recompensa disponível é o resultado. E aí o trabalho tem um peso diferente. Cada pequena conquista no processo, cada treino cumprido, cada página escrita, cada cliente atendido, passa a ser sentida de forma mais plena.
Você aprende a se recompensar pelo que faz, não pelo que anuncia. Segundo, ele protege sua identidade interna. Quando você não declara sua identidade para o mundo, você não tem que protegê-la. Você pode errar, ajustar e continuar sem a pressão do olhar alheio. O fracasso deixa de ser público e passa a ser apenas parte do processo. Terceiro, ele protege seu foco. Toda vez que você fala sobre o que está fazendo, você abre espaço para opiniões, para conselhos não solicitados, para comparações, para pessimismo, para entusiasmo vazio. Tudo isso entra na sua cabeça e compete com a clareza que você precisa para executar. O silêncio cria um campo de proteção ao redor do seu trabalho. Quem trabalha em silêncio não está escondendo o que faz, está protegendo o que está construindo. A disciplina que ninguém vê. Existe uma qualidade específica de caráter que se desenvolve quando você trabalha sem plateia. Chama-se integridade interna. É a capacidade de continuar quando ninguém está olhando. De cumprir o compromisso com você mesmo não porque alguém vai cobrar, mas porque você decidiu. Isso não é algo que se explica para os outros. Isso se constrói aos poucos, em silêncio, em cada escolha difícil que você faz quando ninguém está assistindo. E tem algo curioso sobre essa qualidade. Ela é invisível para quem está fora, mas absolutamente transformadora para quem está dentro. A pessoa que constrói integridade interna começa a mudar a relação com ela mesma. Ela passa a confiar em si, não por arrogância, mas por evidência, porque ela tem um histórico de fazer o que disse que faria, mesmo que só ela soubesse. O paradoxo do reconhecimento. Aqui tem uma ironia que vale muito a pena entender. As pessoas que mais buscam reconhecimento antes de construir algo, raramente constroem o suficiente para serem genuinamente reconhecidas. E as pessoas que trabalham em silêncio, sem buscar reconhecimento, costumam aparecer um dia em um nível que ninguém esperava. E aí, o reconhecimento vem, mas de forma diferente. Não como validação de planos, como respeito por resultados. Não é mágica, é consequência. E a diferença entre esses dois caminhos começa com uma escolha simples e profundamente contraintuitiva. Trabalhar antes de mostrar. Construir antes de anunciar. Ser antes de declarar. Mas como isso se traduz na prática? Porque teoria sem aplicação é mais uma coisa bonita de ouvir e difícil de viver. Vamos lá. Como trabalhar em silêncio na prática? Eu vou te dar orientações concretas. Não são regras absolutas. São práticas que, quando aplicadas consistentemente, mudam como você se relaciona com seus objetivos e com sua própria energia. Prática 1. Estabeleça o princípio do prove primeiro. Adote uma regra simples. Antes de contar qualquer novo projeto ou objetivo para alguém, prove para você mesmo que você está comprometido com ele. Isso não precisa ser uma grande conquista. Pode ser uma semana consistente. Pode ser a conclusão de uma primeira etapa. Pode ser qualquer ação concreta que demonstre que aquilo não é apenas intenção, é movimento real. Quando você tem essa prova, o que você compartilha não é mais um plano, é um progresso. E isso muda completamente como as pessoas respondem. E mais importante, como você se sente ao compartilhar. Você não busca mais permissão para existir. Você compartilha o que já existe. Prática 2. Escolha com quem você fala. Nem todo silêncio precisa ser total. Existem pessoas com quem vale compartilhar seus planos. Mentores, parceiros de confiança, pessoas que vão te cobrar, não te bajular. A diferença entre uma conversa que impulsiona e uma que drena energia está quase sempre no perfil de quem recebe a informação. Pergunte-se: essa pessoa vai me ajudar a pensar melhor ou vai me dar uma validação vazia? Ela vai me fazer uma pergunta difícil ou vai me dizer que é uma ótima ideia sem nem entender o que está em jogo? Escolha com cuidado e diminua drasticamente o grupo de pessoas que tem acesso ao que você ainda está construindo. Prática 3. Desvincule. Ação de reconhecimento. Esse aqui é o mais difícil e o mais importante. Você precisa treinar a capacidade de agir sem precisar que alguém saiba. Isso não é sobre ser secreto. É sobre fortalecer o músculo da motivação intrínseca, a motivação que vem de dentro, não de fora.
Comece pequeno. Faça um treino sem postar. Leia um livro sem contar que está lendo. Trabalhe em um projeto sem atualizar ninguém sobre o andamento. Observe como você se sente. No início, pode ser estranho. Você pode sentir falta do reconhecimento. Isso é normal. É exatamente o sinal de que você dependia dele mais do que percebia. Com o tempo, algo muda. Você começa a encontrar satisfação no próprio ato, na consistência, na sensação de ter feito, independente de quem viu. E quando você chega nesse ponto, você virou outra pessoa. Prática 4. Gerencie. Sua atenção como um recurso finito. A atenção não é infinita. Cada vez que você abre uma conversa sobre seus planos, você gasta atenção. Cada post que você faz sobre o que está em construção consome energia mental que poderia estar na construção em si. Pense na sua atenção como dinheiro. Você não gastaria sua renda inteira em coisas que não constroem nada. Então por que gastar atenção, que é ainda mais escassa, em performances sociais sobre o que você ainda vai fazer? Seja deliberado. Proteja seu foco como algo valioso. Porque é. Prática 5. Deixe os resultados criarem a narrativa. Existe um princípio que as pessoas mais eficazes do mundo aplicam, conscientemente ou não. Eles deixam os resultados falarem antes de falarem sobre eles. Você não precisa anunciar que está ficando mais forte. Sua força vai aparecer. Você não precisa anunciar que está ficando mais inteligente. Sua clareza vai aparecer. Você não precisa anunciar que está construindo algo. O que você constrói vai aparecer. E quando aparece, tem um peso diferente. Porque não é promessa, é prova. A consistência silenciosa. Tem uma última coisa que eu preciso dizer sobre aplicação prática, e é talvez a mais importante de todas. Trabalhar em silêncio não é um ato heróico de uma vez. É uma escolha que você faz repetidamente, em dias que não são inspiradores, em semanas que parecem não estar indo a lugar nenhum, em momentos em que você não tem certeza se está no caminho certo. A consistência silenciosa é o que separa os que chegam dos que quase chegaram. Não é glamurosa, não dá likes, não gera comentários, mas ela constrói algo que nenhuma postagem no mundo consegue construir. Uma versão de você que é sólida por dentro, não apenas visível por fora. A maioria das pessoas quer parecer que está construindo. Poucas escolhem realmente construir. E essas poucas chegam num lugar que as primeiras nunca vão entender. O que as pessoas silenciosas sabem. Deixa eu te deixar com uma imagem. Pensa em tudo que existe na natureza que tem poder real. O crescimento de uma raiz, a formação de uma montanha, a maturação de um fruto. Tudo isso acontece em silêncio. O barulho vem depois. Quando o trovão cai, a tempestade já estava se formando. Quando a árvore cai, as raízes já estavam firmes há anos. As pessoas que trabalham em silêncio entenderam algo que a cultura da exposição constante tenta esconder. O processo de construção é sagrado. Ele não deve ser exibido, deve ser protegido. Elas não aparecem pedindo para ser acreditadas. Elas aparecem com evidências. Elas não constroem a narrativa antes da história. Elas vivem a história primeiro. E quando elas chegam, e elas chegam, chegam em um nível diferente, com uma paz diferente, com uma segurança que não vem de aprovação externa, mas de um histórico real de fazer o que disseram que iam fazer, mesmo quando ninguém estava olhando. A escolha é sua. Você pode continuar no ciclo, anunciar planos, receber validação, perder motivação, anunciar novos planos. Ou você pode fazer uma escolha diferente a partir de hoje, uma escolha silenciosa, de proteger o que você está construindo, de agir sem precisar ser visto, de confiar no processo mesmo quando é invisível, de aparecer um dia, não com promessas, mas com resultados. Isso não é um caminho fácil. Ninguém vai te aplaudir durante o processo. Pode ser solitário, pode ser incerto, mas é o caminho que funciona. Enquanto todos se sabotam em público, você pode construir em silêncio. E quando você aparecer, já vai estar em outro nível. Eu acredito que você tem mais capacidade do que imagina. Não porque alguém te disse,
mas porque você chegou até aqui. E isso já diz algo sobre você. Se esse vídeo tocou em algo que você estava sentindo, mas ainda não tinha conseguido nomear, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta, qual foi o momento em que você percebeu que estava se sabotando ao falar demais sobre seus planos? Cada comentário me ajuda a entender o que você precisa e me diz que esse conteúdo chegou onde tinha que chegar. Se você quer continuar aprofundando em mentalidade, comportamento e os padrões que governam a mente humana, se inscreve no canal. Tem muito mais por vir. E eu levo esse trabalho muito a sério. Compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir isso. Às vezes, a mensagem certa, no momento certo, muda uma trajetória. Até o próximo.